Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre a peteca. Então eu organizei a aula da seguinte forma. O histórico, da peteca, como ela surgiu. As regras da peteca nós iremos aprender em relação à quadra, as suas dimensões, os equipamentos que são utilizados para jogar a peteca. Em relação à rede, as suas dimensões, os acessórios, as cores, a posição e portes. A peteca, que tamanho tem essa peteca, qual é o peso, qual é o material que a peteca é produzido. A definição de um ponto e a tomada de saque, como é que ela acontece durante o jogo. Do jogo, dos sets, a pontuação, como é que é o critério de desempate, das infrações do saque, quando é que o atleta ele realiza uma infração ali, dos toques, consequências e interpretações, e das faltas, quando é que uma equipe comete uma falta, das infrações disciplinares e expulsão do jogador, e os fundamentos que são o saque, o toque e o deslocamento. O histórico. Não se sabe exatamente quando a peteca surgiu, mas sabe-se que desde antes do descobrimento do Brasil, ela já era praticada pelos índios brasileiros, sendo inventada então no Brasil. Naquela época, ela era utilizada pelos índios como atividade esportiva para ganho de aquecimento corporal durante o inverno e também como instrumento de recreação junto com rituais e festas dos índios. Como foram os índios que a inventaram, o nome vem do tupi, sendo peteca, bater com a mão. O significado de peteca, então, é bater com a mão. Percebam na imagem, turminha, que eu mostro para vocês que são indígenas jogando peteca, mas eles não estão ali competindo, eles estão ali recreando. Percebam que não existe uma quadra, não existe linhas, limites, não existe nada disso. Eles estão ali organizados em círculo, onde o objetivo ali é apenas recrear, não deixar com que a bola toque o chão. Hoje em dia não. Hoje em dia essa peteca, ela já foi esportivizada. Já existem regras, confederações, federações, competições nacionais, competições internacionais. E hoje, além da peteca ser, óbvio, algo recreativo, eu nas minhas aulas, eu fazia muito com meus alunos aula de peteca, mas de forma recreativa, nós temos a peteca também como um esporte. Então, ela surge como uma recreação e logo depois ela foi o quê? Esportivizada. A quadra. A quadra tem a dimensão de 15 metros de comprimento por 7,5 de largura. Isso quando o jogo ele é em duplas. E de 15 metros de comprimento por 5,5 metros de largura quando o jogo ele acontece de forma individual. E para as partidas das categorias pré-mirim, feminina e masculina, a quadra tem uma dimensão um pouco menor. Ela já não tem ali aqueles 15 metros de comprimento. São apenas 11 metros de comprimento e mantém-se a largura de 5,5 metros. As linhas demarcatórias fazem parte integrante da quadra. O que significa isso? Que se a peteca tocar a linha, ela é considerada que a peteca caiu dentro do campo de jogo, tá certo? Tá aqui, coloquei uma imagem ampliada aqui de uma quadra de peteca. Percebam que em ambos os lados existe 1 metro para o lado direito e 1 metro para o lado esquerdo, O que adiciona-se o quê? 2 metros. Então, quando corta-se a quadra ao meio, nós teremos o quê? 7,5 metros quadrado. Um quadrado. Isso para os jogos em dupla. Professor, e se eu for jogar individualmente? Elimina-se essas duas bordas de 1 metro e joga-se apenas na região o quê? Central. Então, percebam que tem 15 metros de largura por 7,5 metros de comprimento. Esse é o desenho de uma quadra oficial de peteca. A rede tem a dimensão de 7,80 metros de comprimento por 60 centímetros de largura. Deve ter preferencialmente a cor amarela, podendo ser aceitas outras cores, desde que não prejudiquem a realização do jogo.
A altura da rede é de 2,43 metros e 2,24 metros. Percebam, turminha, que a altura da rede é fixada à mesma altura da rede do voleibol, que é de 2,43 para os homens e de 2,24 para as mulheres. Muitas das regras da peteca, elas advêm do voleibol. Muitas das coisas aqui são bem parecidas, tá certo? Olha aí, ó. A rede amarelinha, a altura de 2,43 para os homens, de 2,24 para as mulheres. A peteca, turminha. Professor, o que é a peteca? De que ela é formada? Como é que ela é? A base da peteca deve ter entre 5 centímetros e 5,2 de diâmetro. E sua altura total deve ser de 20 centímetros, incluindo as penas. O peso da peteca deve ser de 40 a 42 gramas, aproximadamente. As penas devem ser brancas e em números de 4, montadas paralelamente, de modo que o quadrado formado por elas caiba num círculo ideal com diâmetro aproximadamente de 5 centímetros. Então, percebam aí na imagem, turminha, que as antenas elas são colocadas de forma paralela, fica uma espécie de um quadradinho ali no meio. Definição do ponto e tomada de saque. O jogo de peteca é disputado no sistema de ponto direto. A equipe que saca tem o tempo estipulado em 20 segundos para conquistar o ponto em disputa. Se a equipe que sacou não concretizar o ponto no tempo oficial de 20 segundos, será contado ponto para a equipe adversária. A equipe vencedora do ponto continua sacando até que essa situação mude ou que o jogo termine. Então vamos lá, turminha. Eu sou da equipe A. Eu realizei o saque. A minha equipe tem por obrigação pontuar. Fazer com que essa peteca toque a quadra da equipe adversária. Ou fazer com que meu adversário cometa um erro, cometa uma falta. Se eu não fizer isso dentro dos 20 segundos, eles ficarem se defendendo e eu não conseguindo atacar, me defendendo aqui também, óbvio. Se eu não conseguir fazer esse ponto, acaba-se os 20 segundos, ponto para eles e o saque será para a equipe deles, tá certo? Então, quando a equipe realiza o saque, ela tem 20 segundos apenas para pontuar. Se ela não conseguir dentro desse tempo, ponto para a equipe adversária. Isso não existe no voleibol. No voleibol não tem tempo de o atleta sacou lá, é até a bola cair no chão ou alguma outra equipe cometer uma falta. Na peteca acontece isso. É o tempo de 20 segundos, o tempo estipulado de 20 segundos. Para vencer o set, nos 2 primeiros sets, completar a marca de 25 pontos, sempre com uma diferença obrigatória de 2 pontos. Percebam aqui, ó, falei para vocês na aula de voleibol, que vence o set aquela equipe que fizer no mínimo 25 pontos, não é isso? Com uma diferença mínima de 2. Mesma coisinha aqui, ó. Percebam que as regras elas são bem parecidas. Só que no voleibol vence lá a equipe que vencer 3 sets. Aqui a equipe que vencer 2 sets. E percebam ainda que aqui o terceiro set, caso atingir a marca de 15 pontos, o terceiro set aqui funciona como um set desempate, que no voleibol seria o quê? O quinto set. Na peteca aqui a gente vai até o terceiro set. Então, no terceiro set, essa pontuação ela é de 15 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Pontuação, professor, ilimitada. É até uma equipe conseguir colocar essa diferença de 2 pontos na equipe adversária. Professor, tem como uma equipe chegar no set de desempate 24-24? Facilmente isso pode acontecer, tá certo? Tem que seguir essa regrinha da diferença de 2 pontos. A troca automática de lado na quadra entre as equipes durante os sets ocorre quando? Nos 2 primeiros sets, assim que uma delas atingir a contagem de 12 pontos. Por que 12 pontos? 12 pontos é a metade de um set normal, de 25 pontos. Então, a equipe atingiu 12 pontos, troca-se o lado. No terceiro set, quando houver assim, que uma delas atingir 8 pontos. Por que no terceiro set a pontuação é menor, professor? Porque a pontuação do set também é menor. Lembrem que a pontuação do terceiro set é de
15 pontos. Então, se eu atinjo 8, eu estou na metade ali mais ou menos, não é isso? 8 vezes 2, 16. Então, eu estou mais ou menos ali na metade. Então, também troca-se de lado, isso no set de desempate. Na troca de lado da quadra pelas equipes é obrigatório um tempo técnico de 1 minuto. E a cada troca de lado, a equipe tem direito a 1 minuto ali de descanso ali, conversar entre eles, ver a melhor forma de jogar, tática, dar uma respirada, tomar uma água. Além dessas trocas de lado, cada equipe tem direito a 2 pedidos de tempo por set, também com duração de 1 minuto. Durante a partida, se a equipe for composta por um trio, é permitido o rodízio ilimitado entre os seus 3 atletas, desde que a peteca esteja fora de jogo. O intervalo entre os sets de uma partida é de 3 minutos. Então, existe o jogo de duplas. Se eu tenho um reserva lá, ele pode entrar a qualquer momento, desde que a peteca esteja fora do campo de jogo. O número de substituições dos atletas é ilimitado. Ele entra e sai a critério do treinador, a critério de estratégia da equipe. Não tem problema ele entrar e sair do campo de jogo. Das infrações do saque, quando a peteca não chegar ao campo do adversário, passar por baixo da rede, passar por cima da rede, mas por fora da projeção das linhas demarcatórias laterais, cair fora dos limites da quadra, for carregada ou conduzida. Então, uma infração de saque, quando eu saco que a bola passa, é óbvio, ela tem que passar por cima da rede, mas existe também as linhas demarcatórias aqui. Se ela passar por fora dessas linhas, o saque não será validado. O princípio básico da peteca é fazer com que a peteca passe por cima da rede, né, turminha? Então, se passar por baixo, não. Quando o atleta sacar dentro dos limites da quadra, sacar de fora da área delimitada pelo prolongamento das linhas demarcatórias laterais, ainda que com parte do seu corpo. Então, turminha, o atleta obrigatoriamente tem que sacar do fundo da quadra. Sempre ele tem que sacar do fundo da quadra. Ele não pode se posicionar lateralmente. Ele não pode tocar em nenhuma linha limite dessa quadra quando ele estiver efetuando o saque. Se ele fizer isso, é uma infração. Muda-se o saque vai para a equipe adversária e ponto para a equipe adversária também, porque ele cometeu uma falta. No decorrer do jogo, em qualquer circunstância, a peteca só pode ser batida com uma das mãos e uma única vez e por um único atleta. A peteca que durante o jogo tocar na fita superior da rede, ultrapassando-a, inclusive no saque, é considerada em jogo. Então percebam, turminha, no voleibol ainda há troca de passe entre as equipes, né? Eles podem dar no máximo ali 3 toques entre eles, trocas de passe. Na peteca não. Na peteca, a peteca veio para o meu lado aqui, eu tenho que fazer com que ela volte para o lado da equipe adversária. Esse é o princípio do jogo. Eu posso tocá-la apenas uma vez e com uma mão. Eu não posso tocar a peteca com as 2 mãos. E mesmo que essa peteca toque a fita da rede e ela vá para o lado da equipe adversária, essa pontuação ela será validada. Não tem problema ela tocar na fita da rede, tá certo? Se numa jogada, inclusive no saque, a peteca tocar a fita superior e ultrapassar a rede e nela ficar dependurada sem cair no chão, o saque volta para a equipe que havia sacado e o árbitro principal considera os segundos até então decorridos. Se numa jogada, inclusive no saque, a peteca tocar a rede na sua parte superior e sem cair no chão nela e ficar dependurado do lado da equipe que fez o toque, o saque é revertido para a outra equipe com a contagem de ponto. Então perceba aqui uma diferença. O atleta está aqui, se posicionou para sacar, ele sacou. A peteca tocou a fita e ficou dependurada, mas do lado de lá, do lado do adversário, ela ficou pendurada na rede, que ela pode ficar pendurada na rede. O que acontece? Esse saque volta para a minha equipe. Eu vou realizar um novo saque com uma observação. Lembre-se que a equipe tem 20 segundos para atacar. Então, esse tempo que a peteca passou no ar, até ela ficar pendurada, digamos que contou 3 segundos, já entra na contagem, eu vou realizar um novo saque, mas com essa contagem de apenas 17 segundos no caso. E professor, e se eu realizar o saque e essa peteca acontecer a mesma coisinha, mas ela ficar pendurada do lado da minha equipe, ela não ultrapassar o lado da equipe adversária,
Aí é ponto para a equipe adversária e essa outra equipe terá direito ao saque, direito de sacar, tá certo? Das faltas, o que é caracterizado uma falta no joguinho de peteca? A invasão sobre a rede, o toque na peteca por um atleta com as duas mãos ou pelos dois atletas ao mesmo tempo, com qualquer uma das suas mãos, o toque na rede por qualquer um dos atletas em qualquer circunstância, quando a peteca ela é carregada ou ela é conduzida, quando o atleta não realiza um toque, ele não golpeia a peteca, ele de alguma forma ele segura, ele conduz, então tudo isso é falta e caracteriza ponto para a equipe adversária. Isso são faltas. Das infrações disciplinares e expulsão do jogador. Quando o atleta chutar a peteca, não aceitar a decisão do árbitro ou praticar ato de desrespeito, abandonar o local do jogo sem autorização do árbitro, praticar ato ofensivo caracterizado como preconceito racial, econômico, religioso, ideológico, de gênero, ele pode receber uma advertência, que vem seguida de um cartão amarelo, ele pode receber uma expulsão do jogo, que seria o quê? Um cartão vermelho. Numa equipe que é composta por 3 atletas, o atleta expulso pode até ser substituído e a partida terá o seu curso normal. Mas se essa equipe não tiver esse terceiro atleta, ela tiver apenas lá com uma dupla, por exemplo, e o atleta for expulso, o que acontece? Encerra-se ali o set e dá-se uma pontuação. Se estava acontecendo um set normal de 25-0 para a equipe adversária, e se fosse no set de desempate, a pontuação é de 15-0 para a equipe adversária também. Então, em relação aos fundamentos, nós temos aqui o saque. É o primeiro gesto utilizado para deslocar a peteca em um jogo. No início de cada set é de extrema importância, pois de sua posse vem a possibilidade de marcação do ponto. A peteca poderá ser sacada por qualquer um dos jogadores em quadra, pelo fundo da mesma, sem avançar ou invadir as linhas de delimitação, sem necessidade de rodízio, deverá ultrapassar a rede pela borda superior, podendo tocá-la. Então percebam aqui na imagem, o atleta está ali posicionado no fundo da quadra, ele vai realizar o saque dele, essa peteca pode até tocar a fita, se ela passar não terá problema nenhum, e se esse atleta, somente ele, quiser realizar o saque durante toda a partida, não tem problema. Diferentemente do voleibol que nós estudamos lá, que nós vimos que tem o rodízio. Na peteca não, na peteca, rapaz, eu sou o cara sacador, só eu que vou sacar, esse atleta pode ficar o saque o jogo inteiro. Não tem problema, não tem na regra uma obrigatoriedade que os 2 atletas devem sacar, devem alternar nessa hora do saque. Nós temos o toque, é feito com apenas uma das mãos e deve ser batida ou tocada, não valendo, portanto, a chamada carregada ou conduzida. Não é permitido o contato com as 2 mãos juntas ou com a intenção de fazê-lo. Existem 2 tipos de toque. O toque por cima, percebam aí na primeira imagem, né? Que é a batida, é a pingada ou é a passada. E o toque por baixo, que ela é colocada, que chama-se colocada, defesa ou passada. Percebam aí os 2 tipos de toque que tem, o por cima e o por baixo. E nós temos ainda o terceiro fundamento, que é o deslocamento. É um dos mais importantes fundamentos no jogo de peteca. Neste aspecto, devemos observar o posicionamento e entendimento dentro de sua área de atuação na quadra, levando-se em conta as características de habilidade e destreza do jogador e a capacidade de decisão nas jogadas de ataque e defesa. Então aqui o deslocamento é muito importante. Aqui o deslocamento tem muito como a agilidade do jogador. Muitas pessoas confundem a agilidade com reflexo. O que seria então a agilidade? É a capacidade que o indivíduo tem de realizar movimentos com mudança de direção, por exemplo. O atleta da equipe adversária realiza um ataque lá e a peteca vem com 60 km por hora. Eu consigo responder a esse estímulo visual. Eu estou olhando a peteca, eu consigo me esticar e fazer uma defesa. Isso é velocidade de reação. A gente vê às vezes... por exemplo, no jogo de futebol, a gente assiste na televisão, o goleiro faz uma excelente defesa lá, o que o narrador grita? Que reflexo, aquilo ali não é reflexo. Aquilo ali é velocidade de reação, é treinável. E isso a gente treina, é uma capacidade física, tá certo? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre a peteca, que é uma modalidade esportiva hoje, mas que foi criada aqui no Brasil, dos nossos índios. E até a nossa próxima aula.